Oi, gente, hoje eu vou gravar o capítulo 20. O nosso som de fundo hoje é uma chuva, tá? Uma delícia de chuva aqui. Vamos falar do capítulo 20. Como que ele é? Os diferentes graus da sua escala de orientação emocional. Bom, aqui ele vai nos explicar essa escala, qual é o grau mais baixo até o grau mais alto. Aí ele nos lembra, né, que as nossas emoções são os nossos indicadores. E quando a gente lembrar disso, que são as nossas emoções que estão indicando o grau de alinhamento com a energia essencial, com a fonte criadora, com Deus. E assim, quanto melhor a gente se sentir, mais a gente vai estar permitindo o alinhamento com os nossos desejos. Quando a gente entender isso, que as nossas emoções nos guiam e que quanto melhor a gente se sente, mais a gente está próximo do nosso desejo, vai ficar mais fácil de entender como responder às nossas emoções. Aí ele fala uma coisa super bonita aqui, que é assim: o alinhamento absoluto com a sua energia essencial significa que você sabe que é amor, que é livre, que é poderoso, que é bom, que tem valor, que possui uma meta e que tudo está bem. Então, quanto mais pensamentos você tem que façam você lembrar da sua verdade, significa que você está mais alinhado com quem você realmente é. Aí ele vai falar aqui que ele fala para imaginar uma escala e a gente vai marcar a posição da sua conexão com a sua energia essencial. Então, desde a permissão, que é a frequência mais alta, até a resistência ao alinhamento, que é a vibração mais baixa. Então, ele vai falar que são 22 emoções, 22 níveis de emoções na escala. A primeira, a mais alta, é quando você sente alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração. Quando você está passando os seus dias vivenciando essas emoções de maneira recorrente, significa que o seu ponto de atração está fixado nessa energia mais alta. Você está alinhado com quem você realmente é. E aí a escala vai descendo. Então, o segundo ponto mais alto é a paixão. O terceiro é entusiasmo, felicidade. O quarto são crenças e expectativas positivas. O quinto é o otimismo. A sexta, desce um pouquinho, é a esperança. A sétima é aquele contentamento. A oitava é o tédio. Então, assim, da primeira até a oitava, o seu ponto de atração tá numa frequência boa, assim, né? Você tá até o tédio, as coisas começam a ficar numa vibração mais baixa. E aí depois do tédio vem o pessimismo. A décima é a frustração, irritação, impaciência. Depois é quando você se sente sobrecarregado. Depois é um desapontamento. Em 13º vem a dúvida, né? Em 14º, a preocupação, né? Uma vida de preocupação, tudo dá preocupação, é porque seu ponto de atração tá nessa emoção. Depois reprovação, depois desânimo, depois raiva, depois vingança. E aí o 19º é o ódio e a ira. O 20º é a inveja. O 21º é uma insegurança, culpa, desvalorização. E por último, a 22ª é a escala mais baixa, que é o medo, o sofrimento, a depressão, o desespero e a impotência.
Então, gente, a gente viu aqui que assim, a escala você pode sair da última e ir para a primeira, mas pode acontecer de você estar na primeira e ir caindo, né? Ninguém chega da primeira na última e nem da última para a primeira. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai caindo, né? Eu me lembro, né, lendo esse livro, eu me lembrei de uma época em que eu estava no tédio. Passei muito tempo no tédio. Aquele contentamento, não tenho nada para reclamar, tá tudo bem. E depois aquele tédio, tipo, o que eu vou fazer da vida, né? E você vê que o tédio é um divisor de águas ali, porque daí você começa a cair, né? Então, se você sair do tédio para um contentamento e ter esperança de dias melhores, aí você começa a subir na escala. Mas para mim, assim, me pegou aqui bastante, porque eu passei bastante tempo nessa sensação do tédio. Bom, ele fala assim: como subir conscientemente na sua escala de orientação emocional. Ele fala assim: algo aconteceu na sua vida e você se sente muito mal. Nada parece bom. É como se você estivesse sufocando e cada pensamento causa dor. A melhor palavra para descrever essa sensação, essa emoção, é a depressão. Bom, aí ele fala que quando você está na depressão, se você conseguir se distrair, ter pensamentos bons, né, você, assim, pode começar a sair desse estado. Mas, geralmente, quando você está nessa condição vibrátil, você não consegue ter pensamentos melhores. Você não tem acesso a esses pensamentos. A sua frequência é uma frequência que atrai um conjunto de pensamentos que te mantém nessa vibração. E aí ele fala assim: se ainda assim você se esforçasse e conseguisse ter um pensamento agradável, poderia começar a subir na escala de orientação emocional e ficaria um pouco aliviado. Aí ele fala que é assim que a gente tem que usar a escala da orientação emocional. Por quê? Ele fala assim, que a hora que você toma consciência de que aquele pensamento que você escolheu realmente fez você se sentir melhor e saísse um pouquinho daquela depressão sufocante, você começa a perceber que você pode, né, dar esses passos. Então tem que estar consciente de que você conseguiu ter um pensamento melhor, que te deu um alívio, né? Aí quando você reconhece que você aprimorou a sua vibração, o seu sentimento de impotência ele é amenizado. E aí você começa aos poucos a subir na escala de orientação emocional. E aí você vai caminhando em direção à conexão total com quem você realmente é. Bom, por que a mínima melhora é tão importante? Quando você sabe conscientemente onde se encontra e onde gostaria de estar, e tem meios de entender se está ou não caminhando na direção desejada, então nada poderá impedi-lo de chegar lá. A sensação de estar perdido e não ter controle deve-se basicamente ao fato de você não perceber para onde está direcionado. Por isso é tão importante ter plena consciência das suas emoções e do que elas indicam. Aí aqui de novo, né, ele fala das emoções. Então, a hora que você toma consciência do ponto que você tá, é nesse momento que você consegue começar a se direcionar, a escolher os pensamentos que vão fazer você sair daqui onde você tá e chegar lá onde você quer chegar. Que ele fala aqui que o alinhamento total é o quê? Alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração. Aí ele fala assim, que tem a escala, né, da orientação emocional, que tem as várias emoções, mas que basicamente são duas: se sentir bem e se sentir mal. São essas duas questões primordiais que a gente tem que ter consciência. Então, cada degrau
emocional que a gente sobe indica, né, que a gente está indo rumo a sair do se sentir mal e passar a se sentir bem. E na verdade, o fluxo do bem-estar, ele flui constantemente. A gente subir a escala das emoções significa que a gente começa a permitir que o bem-estar flua para nós. A gente para de colocar pensamentos de resistência, para de resistir ao fluxo. A gente começa a se entregar ao fluxo, se abrir, começa a permitir que o bem-estar venha para nós. Aí ele fala que o estado máximo, né, que é a liberdade, amor, conhecimento, admiração, faz você se sentir capaz. Enquanto o estado máximo de desconexão faz você se sentir representado pelos sentimentos de desespero, sofrimento, medo ou depressão. E aí confirma o seu estado de impotência. Aí ele fala aqui, não despreze as pequenas melhoras, mesmo as mínimas. Qualquer progresso emocional significa uma retomada de controle. A sensação de impotência diminui e você começa a se sentir capaz de ir empreendendo a sua subida na escala emocional. Por isso, valorize suas pequenas melhoras. Aí ele fala aqui, o valor da raiva positiva. Bom, a gente aprendeu que a raiva não é uma coisa boa, né? Geralmente a gente não vê a raiva como uma coisa boa. Quando você toma alguma decisão com raiva, você pode fazer alguma coisa ruim, pode magoar alguém, enfim. Mas se a gente olhar aqui na escala, a raiva é o 17º. O medo, o sofrimento, a depressão, o desespero e a impotência estão em 22º aqui. Então, a depressão é muito mais baixa do que a raiva. Então, quando você sai da depressão e vai para a raiva, você avançou na sua escala vibracional. Só que o que acontece? Quando a gente sente raiva, ou quando alguém sente raiva perto da gente, o que a gente tende a fazer? Tende a não aceitar a raiva. Porque a raiva é ruim, porque a gente aprendeu isso sobre a raiva. Mas ela é um sentimento que está bem mais alto do que a depressão. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa está lá com medo, deprimido e tal, daí ela começa a ficar com raiva. Aí todo mundo, né, começa a ficar meio assim com a pessoa. E a pessoa, o que ela faz? Ela recua da raiva para a depressão, porque a depressão é mais aceita ou incomoda menos, ou é menos tolhida. A pessoa com raiva é mais tolhida do que a pessoa com medo ou com sofrimento, que ela não fala com ninguém, né? Quando a pessoa tá na raiva, ela tende a se expressar, ela tende a colocar mais coisas para fora do que quando ela tá deprimido, fechado, recluso. Então, a gente tem que começar a prestar atenção tanto na nossa raiva, quando a gente está com raiva, se a gente saiu de uma tristeza profunda e foi para raiva, significa que a gente está melhorando. E a mesma coisa as pessoas que nos rodeiam. Se a pessoa estava muito mal, muito sofrimento, e de repente ela está com raiva, valorizem a raiva e ajudem essa pessoa a encontrar pensamentos que façam ela subir mais. Então, da raiva vai para o desânimo, do desânimo para a preocupação. Então, ela vai subindo na escala. Por isso que ele fala que é o valor positivo da raiva, porque a raiva está mais alto que o sofrimento e que o desespero. Aí ele fala que a gente tem que praticar se elevar na escala das vibrações. Então, ele fala que quanto mais a gente pratica, ele fala assim que a gente vai se tornar um perito em entender o sistema de orientação emocional. O que ele está te dizendo? Né? Então, depois que você decide se abrir continuamente para o alívio que uma emoção melhor te traz, você se surpreenderá por sentir-se bem a maior parte do tempo e por permitir que as coisas que deseja entrem na sua experiência. Ele fala assim, é necessário tomar consciência da emoção do momento e do alívio que você experimenta à medida que se abre para pensamentos positivos.
Esta será a melhor forma de ir conquistando melhoras que lhe trarão aquilo que deseja. Então, como ele já falou antes, né, a gente tem que estar consciente daquilo que a gente está sentindo, ver em que ponto que a gente está, escolher pensamentos melhores, e cada pensamento que a gente escolhe, se a gente fixa nele, a gente viu no capítulo anterior, ele começa a ativar aquela vibração melhor, e se a gente se mantém nesse pensamento, ele começa a trazer pensamentos equivalentes ou da mesma vibração, e aí a gente sente esse alívio, sai daquela emoção que a gente estava e passa para uma emoção melhor. Mas e aqueles que desejam não desejar? Bom, ele fala aqui que o desejo é uma coisa deliciosa, é uma deliciosa consciência de novas possibilidades, mas que muitas pessoas têm o desejo, querem uma coisa, mas se centram naquilo que elas não têm. Então o desejo fica meio misturado com uma frustração e elas não ficam na frequência do desejo e ficam sim na frequência da falta. E ele fala que está aqui para ensinar a gente, ajudar a gente a lembrar que a gente é criador da nossa própria experiência e que os desejos nascerão naturalmente da experiência neste universo, neste corpo. Então, ele fala que ele quer ajudar a gente a se colocar em alinhamento com a fonte, para que então a gente possa alcançar a criação dos nossos desejos. E por fim, ele fala, alimente grandes sonhos, né? Ele fala pra gente sonhar, pra gente se permitir sonhar. Ele coloca muito a questão aqui da gente não olhar para a circunstância atual e para aquilo que a gente não tem, né? Ele fala o livro todo que a gente tem que dar atenção para aquilo que a gente quer, e ele orienta aqui claramente. Alimente os seus sonhos, alimente os grandes sonhos, porque quanto mais você alimenta, mais você entra nessa vibração, mais você consegue se alinhar com esse desejo e mais perto do seu desejo você fica. E ele termina o capítulo dizendo: ao conseguir controlar, você sentirá prazer em tudo. Em tudo. Ele faz uma lista aqui. Sentirá prazer ao identificar aquilo que deseja. Sentirá prazer ao identificar as suas emoções para saber se está em alinhamento vibrátil com o seu desejo. Sentirá prazer à medida que for evoluindo na escala emocional e substituir a dúvida, o medo e a depressão por sentimentos de bem-estar. Sentirá prazer ao notar que as coisas estão começando a funcionar e adorará testemunhar as manifestações dos seus desejos. Terá uma satisfação imensa ao tomar consciência de que você moldou intencionalmente seus desejos para ficarem tão reais quanto se você tivesse criado uma estátua de argila com as próprias mãos. O universo inteiro existe para produzir desejos novos e estimulantes dentro de você. Quando acompanhar o fluxo de seus desejos e se alinhar com as suas vibrações, você se sentirá plenamente vivo. Bom, gente, com isso encerra a parte teórica aqui do livro. Depois ele vai falar 22 processos práticos. Eu vou selecionar alguns aqui para gravar para vocês. E eu queria agradecer a companhia, né? Todo esse tempo nessa leitura. Me avisem, né? Das reflexões. Eu queria saber um pouquinho de vocês, né? O que esses vídeos têm despertado de reflexões em vocês. Bom, esse vídeo ficou o mais longo de todos, mas é para encerrar a parte teórica.